God. Amen. Vamos ficar de pé Let's all rise mais uma vez para lermos a palavra de Deus. once more to read the word of God. Quero agradecer a Deus I want to thank the Lord por tudo que Deus tem feito, sabe? for all that He has done. Nós temos que ser sempre gratos a Deus. We have to always be thankful to God. Gratos por tudo que o Senhor faz. Thankful for all He's done, Gratos por tudo que Ele tem feito. all that He continues to do, E gratos por tudo que Ele vai fazer. and all that He is to do. Eu sou grato a Deus. I am thankful to God Tantas coisas. for many reasons. Falando da igreja, And talking about the church, grato a Deus por essa igreja. I'm thankful for the church, Esse povo, esse rebanho que o Senhor nos tem dado. the people that He has blessed us with, Os obreiros que o Senhor nos tem dado. the leadership we have, Os homens e mulheres de the Deus que men Deus and tem women dado. of God that we have, Os diáconos, the diaconisas. deacons and the deaconess that we have, Os nossos músicos, nossos cantores. the musicians, our singers, Pessoal que trabalha no som, na mídia, na filmagem. those that are in media and photography. A igreja é movida por pessoas. The church is moved by people, Pessoas que trabalham. people that work. E eu quero louvar a Deus And I want to worship the Lord pela vida de cada de for vocês. the life nessa of noite. each one tonight. Abra comigo a sua Bíblia Open your Bibles with me no texto de 2 Samuel, to the book of 2 Samuel, capítulo de número 23. chapter 23. Essa noite eu quero falar sobre os valentes de Davi. Tonight I want to talk about the mighty warriors of David, Homens de coragem e homens de fidelidade. men of courage and faithfulness. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, 2 Samuel chapter 23, verso 8. verse 8. Todos encontraram? Amém? Have all of those opened the Bible? Estes são os nomes dos valentes de Davi: These are the names of David's mighty warriors: Josebe Basebete, Joshabim, o Taquemonita, the Hachmonite, o principal dos três. was chief of the three. Esse brandiu a sua lança He raised his spear contra 800 against 800 men, e os feriu and he killed de uma só vez. in one encounter. Amém. Amen. Tome o seu assento. You may be seated. A minha oração hoje My prayer tonight e todos os dias and all days é que vocês, is that you, nós, we, quando ouvirmos a palavra de Deus, when we hear the word of God, possamos não apenas a ouvi-la, we don't just hear it, mas colocar em prática but we do it and que put it nós into practice. ouvimos, What we hear, o que foi ensinado. what was taught. A Bíblia nos apresenta The Bible presents us grupo seleto de guerreiros with a select group of warriors chamados de valentes de Davi. known as David's mighty warriors. Esses homens, eles se destacaram These men stood out não apenas por sua habilidade militar, not only for their military skills, mas também por causa da sua lealdade ao rei Davi. but also for their loyalty to the king E a lealdade à causa and the loyalty to the cause do reino de Deus, of God's people, do povo de Deus. the kingdom of God. Eles não eram apenas soldados, They were not just soldiers, mas eles eram guerreiros. but they were fearless warriors. Eles eram guerreiros destemidos, They were fearless, treinados e preparados para trained vencer. and prepared for victory. E quem eram esses homens? And who was these men? Quem eram esses valentes? Who were these mighty men? Quem eram esses guerreiros? Who were these warriors? Quem eram esses soldados? Who were these soldiers? O que eles faziam? What did they do? E o que podemos aprender And com what eles? can we learn from them? Quem eram os valentes de Davi? Who were David's mighty Os warriors? valentes de Davi eram homens, They were men, grupo, uma elite de homens elite group, que tinham uma capacidade especial had a special capacity e que se uniram agora ao rei Davi that are united and joined with King David durante a sua fuga quando Davi fugia de Saul.
Saul, when David escaped from Saul, e esses homens permaneceram and fiéis these ao rei men Davi remained faithful to até King os dias David do seu reinado. throughout his reign. Ao todo, a Bíblia, And throughout the Bible, ela menciona it mentions 37 guerreiros principais. 37 specific warriors. Mas em 1 Crônicas capítulo But in 11, 1 Chronicles chapter nós vamos 11, ver uma lista we're going to see a que list sugere que eram mais de 37. that it was more than 37 warriors. Porém, eu acho algo interessante nesse grupo de homens. But I see something very interesting in these group of men, Nessa tropa de elite de Davi, in these elite group of fighters. eles estavam divididos em 3 grupos They were divided principais. into 3 specific groups. Os 3 grupos principais eram: 3 specific groups were, o primeiro, os 3 principais, it was the first principal men que eram guerreiros that extraordinários, were the extraordinary fighters, e eles eram conhecidos por causa das suas façanhas sobre-humanas. known for their supernatural feasts. Segundo grupo The second group era o grupo dos 30. was the 30. Era também um grupo de elite It was also an elite group que se destacavam that would stand out dentro do exército do rei Davi. among the army of King David. E o terceiro grupo, And the third group que eram os outros were guerreiros, the other warriors. que eram também líderes, There were also leaders, heróis de guerra, of war, que auxiliavam na consolidação do reino junto com o who rei helped Davi. establish David's kingdom. E quais eram as habilidades And desses what were homens? their abilities and their skills? Os valentes de Davi, David's mighty a Bíblia warriors diz que said that eles possuíam habilidades especiais em combate, the Bible tells us that they possessed exceptional abilities. sendo eles especializados em diversas formas dentro de uma batalha. They were skilled in various forms of warfare. A primeira coisa que eles tinham em comum era: The first thing they had in common was eles tinham força e resistência they had física. strength and physical endurance. Esses valentes de And Davi, these mighty warriors, eles eram capazes de enfrentar exércitos, they were able to confront entire armies, exércitos e exércitos, armies and o armies, dia inteiro, the entire day sem se cansar. without getting tired. Eles também tinham habilidade com espadas e lanças. And they also had abilities with their and skills with their Eles swords and sabiam spears. manejar armas com uma grande maestria. They wielded weapons with Esses mastery. valentes de Davi, These mighty warriors, eles eram velozes e ágeis. they had speed and agility. Eles se moviam com rapidez dentro de um campo de batalha. They moved quickly on the battlefield. Esses valentes de Davi, These mighty eles warriors, tinham estratégia e inteligência militar. they had skills and weapon intelligence. Eles sabiam como vencer as batalhas com táticas superiores. They knew how to win battles through their superior tactics. Eram homens poderosos. They were powerful men. Eram homens They extraordinários. were extraordinary E men. eram homens de muitas façanhas. And they had many skills. A Bíblia registra And the Bible registers atos impressionantes. many remarkable acts Atos que não são normais. that are necessarily normal Atos que não são de uma pessoa normal. or just from a normal person Que impressionava that impressed tanto Davi quanto os inimigos de Israel. David and his enemies. E a Bíblia registra atos maravilhosos que eles faziam. And the Bible records remarkable events that happened. Jabezão, por exemplo, And Joshabim, ele era o chefe dos valentes. he was the chief of the mighty warriors. Ele era o capitão de muitos He homens. was the chief of many men. E só ele, And only he a Bíblia diz que ele matou 800 killed homens 800 men de uma vez só, in one battle com uma lança. with his spear. Isso é impressionante. That's impressive. Imagine And imagine falando saying ou lendo, or reading, não dá para entender, you can't really understand. não dá para visualizar You can't muito, really visualize mas it tente 100%. entender. But try to Um understand único homem the only man matar 800 pessoas was able to kill com 800 apenas men uma with lança. only one spear. Eleazar, por exemplo, And Eleazar, for ele example, lutou sozinho he fought by himself contra os filisteus against the Philistines até a sua mão ficar colada à espada
until his hand was clung to de his sword tanto ele lutar. due to his to many executions. Samar, And Samar, filho de Agé, son of Agi, ele defendeu sozinho defended by himself campo inteiro a whole battlefield contra os filisteus, against the Philistines, impedindo que eles tomassem o território de stopping Israel. them from taking Só para você ter ideia, Israelite land. And just for you to have an idea, nós estamos falando de homens we're talking about men com habilidades especiais with special e abilities homem and one man agindo com essas habilidades. acting into No these caso de Samar, skills. In the case of Asma, ele impediu que um exército he stopped an army tomasse conta do território de Israel. from trying to take Israelite land. Hoje, quando tentamos impedir que alguém invada Israel, And as we try in today's day to o stop exército de Israel é nation to mobilizado. stop Israelites, Todo um exército é mobilizado. all of their army armas, have the ability com with foguetes weapons and E fire com todo tipo de armas. and all types of weapons. Mas a Bíblia está mostrando What the Bible shows que us homem that one man que fazia parte that had part of da guarda de Davi, the army of ele David, tinha esse poder. he had this power. Abisai, por exemplo, Abishai, irmão de Joabe, brother of Joab, ele matou 300 homens killed 300 com men a sua lança. with his spear. Benaia, filho de Joiada, Benaiah, son of Joiada, ele matou 2 guerreiros moabitas, killed 2 Moabite warriors, enfrentou um leão dentro de uma cova fought and defeated a lion inside a num período pit de frio e muita neve, on a snowy day, e matou um egípcio de grande estatura, and killed a giant Egyptian tomando a sua própria by lança. taking his own spear. São homens poderosos, It is powerful men homens guerreiros, that are warriors homens habilidosos. that have E abilities. dentre desses homens, And between these men, temos aqueles que não são tanto destacados. we have those that didn't really show out as much Exemplo, or temos stand 3 out. valentes que são anônimos. We have 3 anonymous warriors. Em ato de coragem e lealdade, And in one act of loyalty, eles arriscaram as suas vidas they risked their lives para levar água para Davi desde Belém. to fetch water for David from Bethlehem. E aqui eu vejo And here I see que não apenas eram homens they poderosos, weren't just mighty warriors, guerreiros, soldiers habilidosos, that had que abilities, tinham força, that had strength, mas eram homens que eram leais, but they were loyal men. homens que tinham coragem, They had courage. homens que tinham força They had e strength homens que serviam ao rei. that served David, King Urias, David. por exemplo, And Uriah, é triste falar de Urias, it's sad to talk about o Uriah, Eteu, who was the Ethel. que era dos valentes He was one of the warriors mais fiéis de Davi. that were one of the most faithful Mas o warriors for caso David. de Urias, But in his case, vocês sabem que ele foi traído por Davi. we saw that he was betrayed by No David caso de Davi e Batseba. in Bethlehem, Agora, in Bathsheba. embora não fazendo parte do grupo seleto dos valentes de Davi, So not being a part of David's mighty warriors, a Bíblia menciona um grupo de guerreiros the Bible mentions a group of que fighters possuía uma habilidade excepcional. with an exceptional ability Eles tinham uma habilidade diferente dos outros. that was different from others. Eles eram capazes They were able de lançar pedras to sling stones com a sua funda with their slings e atingir uma distância de vários quilômetros and hit a target that is far away, e conseguir atingir um fio de cabelo. that is as small as a hair. Esses homens eram chamados de os benjamitas, These men were called the que Benjaminites, tinha tanto destreza que podiam lançar pedras known for their accuracy in slinging e que podiam stones, matar um homem com uma facilidade muito grande. and they could kill a man very easily. Agora existe uma pergunta And there's a question here, very que important, deve ser feita e deve ser respondida. that should be asked and also answered. Qual era a importância dos valentes de Davi? What was the importance of David's Os mighty valentes de warriors? Davi
David's mighty warriors foram homens fundamentais were essential para a consolidação do reino de to Israel. the establishment of Israel's kingdom. Eles ajudaram a Davi vencer batalhas, They helped David win battles, expandir territórios expand e territory, estabelecer governo forte e justo. and establish a strong government. Agora olhe para mim. And now look at me. Sem esses homens, Without these faithful warriors, sem esses guerreiros, without these warriors, Davi não teria alcançado tantas vitórias. David would not have achieved so E aqui many está victories. exemplo para And here are nós some hoje. examples for us tonight. Deus quer realizar uma grande obra God wants aqui to em Port complete a Charlotte. grand work in Port Charlotte. Você crê nisso, sim ou Do you não? believe this? Say amen. Deus tem realizado uma grande obra God aqui has nesse lugar. completed a great work Sim in ou this não? place. Yes or no? Temos vencido batalhas, We have completed temos great vencido battles. lutas, We have won temos fights. vencido problemas. We have won E problems. como é que temos And vencido? how have we defeated Temos them? vencido We have juntos, defeated them na together presença do in Senhor. the presence of the Lord. Temos orado We have juntos, prayed together. temos nos alegrado We have juntos, rejoiced together. temos chorado We have juntos, cried together. temos cantado We have juntos, sang together. temos passado vigílias e We have vigílias had juntos, vigils and vigils together. anos e anos, Years and years. aqui nesse lugar, Here in this place. declarando a bênção de Declaring the Deus blessing of God sobre a cidade de Port over the Charlotte. city of Port Charlotte. Essa cidade está And sendo this city impactada. is being impacted. Esta cidade está sendo This tocada. city is being No mundo touched. espiritual, Deus está And in tocando the Port spiritual Charlotte. realm, God Deus is está touching tocando Port as Charlotte. igrejas. He is touching the Os churches. céus de Port Charlotte estão The heavens abertos. of Port Charlotte are Mas sabe open. aonde está o segredo? But you know where the secret Na is? união, It is in union. na unidade, It is in unity. no propósito In the purpose de estarmos juntos, to be together na presença de in Deus, the presence of fazendo God, a obra de doing Deus. the will of God. Eu subo nesse I púlpito come nesta on this noite pulpit para tonight pregar, to preach, não para meros cidadãos, not just for citizens, mas para pregar para guerreiros, but to preach for para warriors, homens e mulheres men and que women fazem a obra de that do Deus the work of para a God, glória do nome do for the Senhor. glory of the Lord. Você pode adorar a Can you Jesus por worship isso. this God tonight? A história desses The homens, story that teaches us about these men, desses grandes guerreiros, about these mighty warriors, nos ensinam valiosas lições teaches us valuable lessons, espirituais. spiritual lessons. Toda lição que nós extraímos da Bíblia, Every lesson that we extract from the Bible ela nos traz uma aplicação espiritual na nossa brings vida. us a spiritual application. A nossa vida, Our lives ela é regida no mundo espiritual. is in basis of the spiritual realm. Não pense você Don't think you que está jovem, that are youth and na young, força da sua juventude, in the strength of your youth, que você vai viver a vida toda, that you're going to live your entire life vai viver para sempre aqui or nessa terra. forever in this place. Porque depois da vida dessa Because terra, after this life, viveremos a vida na we will eternidade. have eternity. E na And eternidade in eternity, é o período maior, it is the greatest period ou of seja, time. será todo o It will período be the entire que period, actually, viveremos that we will live ou com Cristo or with ou Christ sem Cristo. or without Por Christ. isso a Bíblia, And so the Bible, ela foi escrita it is written não apenas not just para que seja mais um livro so that it can be just another book que for escrito, that was written, mas a Bíblia but the Bible foi escrita was written com lições with valiosas, valuable lessons, preciosas precious para a lessons minha vida for our lives, espiritual. our spiritual Porque lives. conforme a minha vida espiritual é how regida, our spiritual life a minha goes, vida física that's também how é our regida. physical life will Se eu go. vivo debaixo da orientação da If we palavra de live under Deus, the word of God, eu vivo em paz, we live in peace. eu vivo mais em comunhão, We live in unity. eu vivo mais em We tranquilidade, live in tranquility. eu vivo mais em We segurança, live in eu security. vivo em mais We certeza, live in certainty. porque eu creio que a palavra Because de I believe Deus that the word é of que me God rege, is what é completes quem me us, conduz, is what é conducts quem our me path, guia, and what é guides quem me us, orienta, is what em orients quem me us, faz ficar de and pé. what Amém, gente? rises up to our feet. Então o que aprendemos And so what do we learn com as lições espirituais with our spiritual lessons da vida desses valentes de Davi? in the lives of these mighty warriors? Primeira coisa, The first thing is, esses homens, these men, eles eram
fiéis ao seu chamado. They were faithful to their calling. Havia fidelidade There was faithfulness ao chamado deles. to the call of God. Assim como eles serviram a Davi, Just as they served David, a Bíblia nos the orienta Bible orients us que devemos ser fiéis ao chamado de Deus na nossa vida. that we must be faithful to God's calling in our lives. Para que Deus te chamou? Why did God call you? Para qual propósito Deus te chamou? To what purpose did God call you to? Qual é a sua postura diante de Deus? What is your posture before the Lord? E a Bíblia nos diz que nós, como esses guerreiros, And the Bible tells us as these devemos mighty ser warriors, fiéis. we must be just as faithful Fidelidade. in faithfulness Fidelidade ao chamado, to the calling, fidelidade a Cristo, faithful to Christ, fidelidade ao reino de faithful Deus, to His kingdom, fidelidade à minha família, faithful to our families, fidelidade à minha esposa, to our wives, ao meu esposo, to my husband, aos meus filhos, to my children, aos meus pais. to my father. Fidelidade. Faithfulness. Essa é a palavra. That is the word. O segredo da bênção, The secret of the blessing, ou o segredo do sucesso or the secret to success desses homens, of these men, é porque Deus os colocou com um propósito. is that God placed a purpose on their Quando life. Deus une alguém, When God unites Deus people, não apenas une He doesn't just unite homem e uma mulher, a man and a woman, mas Ele une propósitos. but He unites purpose. Quando Deus te traz para um local When He brings you to a para você location servir no reino so de that you can Deus, serve into the kingdom Deus of não te God, traz para preencher God does not espaço, bring you just to add to the mas Ele te space, traz com um but He propósito, brings you to para que a dentro purpose do propósito so that in the você purpose corresponda you can com respond fidelidade. with faithfulness. Esse foi um dos chamados This desses was one of homens. the calls that they had. Fidelidade. It was faithfulness. Segundo, Second, eles tinham they coragem had courage e perseverança. and perseverance. Eles eram homens de coragem. They were men that had E courage. eram homens de perseverança. They had perseverance. Se eu perguntasse aqui quantas vezes If I asked you how many times você já teve medo, have you been afraid? você já sofreu medo, Have you been ficou afraid? com medo de fazer alguma coisa, Afraid to do something. ficou com medo de falar com alguém, Afraid to speak to someone. ficou com medo de tomar uma atitude, Afraid to have and make and do mas na vida something desses homens, specific. desses But in the lives valentes, of these mighty men, eles tinham coragem they had e courage, tinham but perseverança. also Em perseverance. tempos In difíceis, difficult times, ouça isso, listen to this. devemos permanecer We must firmes stand firm e lutar a boa and batalha, fight the good fight. a boa batalha The da good fé. fight Se of você faith. permanecer fiel, If you remain se você faithful, permanecer if firme, you remain se você firm, permanecer com if you coragem, remain with Deus courage, vai te dar capacitação God is going to capacitate para you permanecer to persevere firme e firm lutar a batalha da fé. and to fight the good fight of faith. Todos os dias Every day somos confrontados. we are confronted, E aonde está o nosso grande and desafio? where is our biggest É test? manter a nossa fé It's to firme, maintain our faith manter a firm. nossa fé inabalável. It's an unmovable faith. Paulo disse o seguinte: Paul says this, combati o I have combate, fought the good fight. acabei a carreira I have got the e good fight. guardei a fé. I have kept my A sua fé Your deve faith ser guardada. should be kept. A sua fé Your faith deve ser protegida. should be protected. Porque Deus vai usar a fé Because que God há em is going to ti use your para faith realizar milagres. to complete Quando a miracles. montanha estiver grande, When the fight is use a big, fé. use your faith. Quando o mar estiver encapelado, When the sea is use a fé. big, use your Quando o faith. vento estiver When soprando, the wind is use a strong, fé. use your A faith. Bíblia The diz Bible que says essa é a vitória that this is our que victory, vence o mundo. that we A beat this nossa world, fé and our é a faith, fé que vai vencer. it is our faith É that a is sua going fé to em win. Cristo. It is your É a faith sua in fé na Christ, palavra. your faith in the É a sua Word, fé em Deus. your faith in God, Fidelidade, faithfulness, coragem e perseverança. courage and perseverance. E agora compromisso Now we have com o reino. commitment with the kingdom. Compromisso com o reino. Commitment with the kingdom of God. Esses guerreiros, These mighty men, esses soldados, these soldiers,
Eles não buscavam glória pessoal. They did not seek personal glory. Compromisso com o reino. They had commitment to the kingdom. Mas eles trabalhavam But they worked. o desejo do coração desses homens The desire in their hearts é que o reino de Davi was that the kingdom of David, avançasse. the reign of David, would advance. Sabe quando nós temos propósito? You know, when we have purposes, Quando nós sabemos quem somos em Deus, when we know who we are in God, quando nós sabemos o que estamos fazendo when we know what we're doing e para quem estamos servindo, and for who we serve, a gente realiza uma obra mais perfeita, we complete a more perfect work, uma obra mais tranquila. a work that is more tranquil. Pode ser que tá difícil, Maybe things are hard, mas quando você tem esse compromisso but com o when you reino, have this commitment to the kingdom, você sabe que Deus colocou alguém sobre você you know God put somebody over e you, você vai servir esse and you're going alguém to serve this person que foi colocado por Deus, that was put in your life by mas God, você não vai trabalhar para esse but alguém. you're not going to work for this Você vai someone. trabalhar You're para o going reino de to Deus, serve the kingdom porque of você God. sabe que à medida que você Because you know, avança, as you advance, não avança só você, you don't advance by não yourself avança só a or liderança, just your leadership, mas avança a obra de Deus. but the work of A God, palavra de Deus vai the adiante. word of God goes Quando ahead. você abençoa a obra de When you Deus, bless the work of God, seja aqui it's there ou seja na missão, or in missions. você está dizendo: You are saying, eu estou com compromisso, I have commitment. eu não posso ir, I cannot go, mas eu estou dando suporte. but because I don't have support, Eu estou dando I suporte. am giving support. A obra de Deus está The avançando. work of God is A palavra de advancing. Deus vai chegar. The word of God is going to Escuta o que eu vou encounter. dizer nessa Look noite. at what I'm about to say Eu profetizo tonight. nessa I noite, prophesy in dia tonight, 23 de the março, 23rd of que a March, obra de that the Deus work of vai God avançar will advance por causa do because compromisso of the commitment dessa of this igreja, church, o compromisso the commitment daqueles que servem to no those reino, that serve in the porque o seu kingdom, compromisso, because with commitment, antes de ser com a liderança, for é o leadership, compromisso com a we palavra, have commitment to the word, e é o compromisso com o dono and da commitment to the palavra. owner of E this você vai word. glorificar o And nome you're do gonna Senhor, glorify the name of e a the Lord, obra de Deus vai and the avançar. work of God is going to advance. Nós devemos And we must ter essa mentalidade no reino have de this Deus. mentality in the kingdom of God. Entender To understand que no reino de that in the Deus kingdom of God, nós avançamos we juntos. advance together. Ninguém avança sozinho. Nobody advances by Quando o themselves. pastor prega When the preacher preaches or que pastor preaches, que a estrela que brilha que é a de Cristo, when the star that shines here is nós não estamos Christ, querendo menosprezar a ninguém, we don't want to make anybody mediocre, mas estamos dizendo que but we're saying that todos juntos all of us estamos together fazendo com que a obra de Deus avance are doing so that the e que work of God can Jesus seja advance, visto em todo o and tempo. that Christ is shown in Você every pode moment. adorar o nome do Senhor Jesus. Can you worship the name of the Lord? Compromisso com o reino. Commitment to the kingdom. Quarto, Fourth, disposição para o sacrifício. willingness to sacrifice. Esses homens These men, guerreiros, these mighty men, eles arriscavam as suas vidas they risked their lives pelo propósito de Deus. for the purpose of God. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. We must put this on our hearts Temos consciência and have the conscience que se nós estamos nessa luta, of knowing that if we're in this battle, se nós estamos nesse barco, if we're in this boat, se nós estamos nesse reino, if we are in this kingdom, nós temos que oferecer com sacrifício, we must offer and sacrifice as well, porque não vai ser fácil. because it's not going to be easy Você largar tudo. for you to give up everything, leave everything. Quantos missionários How many missionaries estão no campo missionário agora? are in the missionary camps, Largaram tudo. left everything behind? Eu conheço irmãos I know brothers Irmãs and sisters, que deixaram faculdade they give up on scholarship para seguir ao reino de Deus e Or they- fazer a vontade
de their Deus. college to serve the work of Quantas God. pessoas, quantos jovens How many youth estão se preparando are preparing para fazer a obra de Deus, to do the work of para God, ir no campo missionário to do missionary work, e servir ao Senhor? and to serve O God? que é isso, pastor? What is this, pastor? Disposição para o That is sacrifício. making yourself willing to Eles sacrifice. arriscaram as suas vidas. They risk their lives. Nós também temos que ter isso em mente. We also have to keep this in mind Estarmos dispostos and be available a servir com dedicação, to serve with dedication, mesmo quando houver desafios. even when facing challenges. O reinado de Davi, David's reign ele foi vitorioso por vários fatores. was victorious for many factors, E embora ele tivesse muitos guerreiros, and he had many warriors. essa não foi a única razão por causa do sucesso de Davi. That wasn't the only reason for his success, though. Tudo contou, Everything stood out. tudo fez parte. Everything was a part of the plan. Mas Deus, ele vai completando todos os dias, But God, each day that passes, He starts. na minha vida e na He sua vida, completes in our life para que a sua obra seja so completa. that His work is complete and full. Acima da minha habilidade On top of our de abilities falar, to speak, de pregar, to preach, de cantar, to de worship, to evangelizar, evangelize, de to ofertar, offer, de fazer algo. to do something. Além de tudo isso, Beyond this, o que é mais importante what is most e o que important nós precisamos buscar and what we must seek dentro do reino de Deus in the kingdom of é God o favor de Deus. is the favor of God. Além da capacidade daqueles homens And even with these men being de lutar, capacitated to de be vencer, able to fight de and ajudar, win, to help, eram fortes, they were strong, mas eles contavam com uma coisa: but they counted on one eles thing. contavam com o They favor de counted on the Deus. favor of God. Escute o que eu vou dizer. Listen to what I'm about to Todos tell os you. dias da nossa vida All of the days in our devemos lives, dobrar o we nosso must joelho bend our e knees dizer: Deus, and say, Lord, sou grato I am grateful por tudo que o Senhor tem feito, for all you have done, pela obra que o Senhor tem for realizado. the work you have Mas completed. uma coisa eu But preciso, one thing I e need, isso não posso deixar and de I ter, cannot leave this é o behind. favor do It is Senhor your na minha vida. favor, God, over O my homem life. precisa do The favor de man Deus. needs the favor Eu of preciso do favor We de Deus. need the favor É por of causa God. do favor It de is because Deus of the favor of God que Deus vai colocar você, that He's going to ai, place you Tarácia, em lugares que você in nunca places imaginou that you chegar, can't even imagine you're em going to lugares go. que você nunca pensou In em places you pisar. don't even imagine you're Seus going. filhos Your children vão chegar are going to em go lugares to places que você não chegou that you did not por reach causa do favor de because of the Deus favor of na God sua vida. in your Vai life. atingir It's a gonna be sua able geração to e os reach seus your filhos. Você pode adorar a generation and your Deus. children. Can you worship God Davi for this? foi escolhido, David was chosen, mas ele foi ungido por causa do favor but de he was Deus. anointed by the favor Quando eu of God. encontro o favor de Deus, When we are anointed by the favor of desce a God, unção. it comes Quando down eu with the encontro o favor de anointment. Deus, When we encounter o His óleo do favor, Espírito ele desce oil of sobre the a Spirit minha of vida. God pours over Nessa my life. noite, And tonight, eu oro com você I pray with you para que desça so sobre that mim this oil can o favor pour de over, Deus. the favor Que of na God minha can pour casa over, and in our tenha o houses, favor de we Deus. can have the Na favor minha of God. In família, our families, tenha o favor de we Deus. can have the favor of God. E essa unção And this anointing significava para Davi signified to David que Deus estava com ele. was that God was with him. Aquele que encontra o favor, The one that encounters favor, ele encontra o dono daquele que he está encounters oferecendo. the owner of the one that gave him Aquele que favor. encontra o favor, The one that encounters favor, ele encontra a direção na sua vida. encounters direction in his Davi life. sempre buscava David always a sought out direção de Deus the guidance of God antes de entrar and numa before batalha. entering a battle. Escuta o que eu vou dizer novamente. Listen to what I'm about to say again. Parece que está tudo indo ao contrário. Seems like everything is going, Parece que nada está dando certo. nothing is going well. Mas quando você entrar na presença de But when you Deus enter the presence e of começar God a clamar pelo favor de start Deus, calling out for the a favor of atmosfera God, vai the mudar, atmosphere is going to o have to céu shift. vai abrir, Heaven is going to have to a open. tempestade vai até The parar, earthquake was going to have porque to o stop favor de Deus because the favor of está God sobre a sua is vida. over your life. Existe um segredo na vida de Davi, sabe There qual is que era? a secret in David's life. Davi sempre antes David always, de entrar numa batalha, before he entered
battle, ele buscava o favor he sought out the e a favor direção de Deus and direction of God para vencer essas batalhas. to beat these battles. Davi sempre venceu as suas David batalhas. always came out undefeated. Eu concluo dizendo dessa And I noite conclude by telling you this, que os valentes de Davi that David's mighty warriors foram homens que se destacaram were men who stood out pela coragem, for their courage, pela fidelidade for their e faithfulness, compromisso com um propósito maior. and for their commitment to a greater purpose. Isso é importante. And this is important here, Entendermos que precisamos to understand that we need compromisso com um propósito maior. commitment to a greater purpose. Hoje, And today, Deus nos chama God is calling us para sermos valentes, to be warriors, para sermos valentes espirituais, spiritual warriors, lutando pela fé. fighting for our faith, Não tente lutar com o seu próprio braço. not just with your own strength, Não apenas você não vai vencer, but you're not just going to mas você vai se cansar beat this battle, but you're going to e get pode tired perder muitas and batalhas. lose many battles Quando with your você strength. luta no mundo When espiritual, you fight in the spiritual você não world, luta com armas físicas. you don't fight with physical weapons. A Bíblia diz que as armas da nossa The Bible tells milícia us that the weapons of our life não são are carnais, not carnal, mas são poderosas em but they are Deus powerful in para God destruição to de fortaleza. destroy. Quando eu luto no campo espiritual, When we fight in the eu spiritual realm, luto pela fé, we fight for our faith, permanecendo firme remaining firm e servindo a um único rei. and serving one king. Quem nós servimos nessa noite? What is this person that A we quem serve? você Who is serve? this king that we serve? Quem é o rei que você Who serve? is this king we serve? Quem é o rei que você se dobra Who por ele? is this king that we bow Quem é o before? rei que você Who luta is por this ele? king that we fight Qual é o for? reino que você está What is the lutando? kingdom that we É o fight seu for? próprio reino It is your kingdom? ou é o reino de Or is Deus? it the kingdom of God? Aonde está o seu foco? Where is your focus? Aonde está o seu propósito? Where is your purpose? Aonde está o seu compromisso? Where is your commitment? E aonde você está investindo a And sua where are fé? you investing your Agora eu faith? pergunto para você And nessa now I noite. ask you tonight, Será que temos nessa noite, do we have here aqui tonight, nesse lugar, here in this place, valentes como valentes de mighty Davi? warriors like David's Será que men? temos aqui Do nessa we casa have here in this house valentes como valentes de mighty Davi? warriors like Eu vou David's perguntar, men? será que chegaram os valentes? Have they gotten here Será que tonight? chegaram os homens que Have they disseram: arrived here eu vou tonight? lutar Those até o that say, I'm fim, gonna fight till eu the vou end. ficar de I'm pé, gonna remain eu vou standing. permanecer I'm firme, gonna remain custe firm. o que custar, It's gonna cost me what it costs. doa ou não doa, Pain or not, eu vou I'm permanecer, going to eu vou remain. estar firme. I'm going to remain firm. Quem está disposto? Who is available? Quem está disposto Who is a willing lutar pela fé, to fight for their a faith? lutar pela obra de Deus, To fight for the work a of lutar pelo God? reino de Deus, To fight for the kingdom a of servir God? a palavra de To Deus, defend the truth? a obedecer a palavra To de Deus? obey the word of Quem God? está de pé? Who is standing? Quem está disposto? Who is willing? Quem se compromete Who is committed a ser um guerreiro do reino? in being a warrior for the Como é kingdom? que o inimigo, When the enemy ele te vê sees you como um cidadão normal? as a regular citizen, Porque Davi tinha it is because David, soldados normais he had soldiers that were no seu normal exército, in his army. mas a Bíblia ela toma questão But the Bible de tells us falar que Davi tinha that David valentes, had mighty homens de habilidade, warriors with homens que estavam abilities preparados. that were prepared Nessa noite, tonight. Deus está preparando God is preparing essa igreja. this church. Nesta noite, Tonight, Deus está preparando God is preparing esta geração. this generation. E eu venho aqui perguntar And para God, você: I'm here to quem ask you, se coloca who is putting na themselves posição de guerreiro, in position of a na warrior, disposição da obra, in disposition of the para will of avançar, God, to advance, para caminhar, to walk, para lutar to conquer and contra as fight dificuldades, all of the difficulties, contra as dores do dia a dia, the pain of each day, contra as adversidades our adversities, e contra os territórios and espirituais, spiritual para a territories glória de Deus. for the glory of God. Nesta noite eu quero te Tonight convidar I want to invite you a ficar de pé comigo glory. para a glória de Deus. for God's glory. Eu finalizo dizendo o seguinte: I finish with this. Paulo escreveu tantas coisas Paul wrote many things, lindas, many beautiful things, maravilhosas, marvelous writings. mas o capítulo 15
15, But chapter 15 no verso 58, of verse 58, parece que ele estava olhando para essa geração. it looks like he was looking at this generation. Olha para mim. Look at me. Alguém disse Someone said que esta geração that this generation é a pior das gerações. is the worst generation. Mas eu venho aqui But I came here com base na palavra de in Deus, basis of the work of God, que se the você word of permanecer God, firme, that if you remain firm, você vai poder mudar a história. you will change the Eu story. vou mudar a história. We will change the story. Eu vou deixar um legado. I am going to leave a legacy. Você vai deixar um You are legado going to leave a legacy para esta for geração, this generation, para o meu filho, for our son, para a sua for filha. our daughters. Nós vamos deixar We will leave o legado a legacy da fé of our na faith palavra de in the Deus. word of God in Jesus' name. Verso 58 do capítulo 15. Verse 58 of chapter 15. Paulo disse: Paul says, sede be firmes, steadfast, sede firmes stay steadfast e constantes, and immovable, sempre abundantes, always abounding sabendo que o nosso trabalho in the work. não é em vão no Senhor. Our work of God is not in Aquilo que vain. você faz para o reino What you do for the não é em kingdom vão. is not in vain. Vai haver recompensa, There will be a reward. vai haver vitória, There will be a victory. vai haver conquista. There will be a conquer. Gigante vai cair, Giants will fall to the ground. muralha vai cair, The walls will bow. o território do inimigo Territory of the enemy vai ser conquistado. will be conquered in Jesus' name. Levante a sua voz e adore o Senhor. Lift up your voice and worship this God tonight. O Senhor está me dando uma visão aqui God agora. is giving me a vision. E a visão é essa, pastor. And the vision is this, Pastor. Nós estamos avançando. We are advancing. À medida que estamos firmes no And as Senhor, we are steadfast in the nós Lord, não ficamos we will not parados, stay stopped, mas nós avançamos. but we will advance. Eu tenho boa notícia And para I a have igreja. good news for the church. A igreja está avançando. The church of the Lord is Você advancing. está avançando. You are A advancing. sua casa está Your avançando. house is advancing. Essa luta, This battle, você está vencendo ela. you are beating it tonight. Talvez alguém chegou aqui Maybe somebody came here e tonight disse: pastor, and they said, Pastor, eu não estou vendo nada. I can't see a thing. Eu não posso ver nada. I can't see a thing. Eu não consigo ver I'm nada. unable to see it, Mas pelos Pastor. olhos da fé, But have eyes of faith. pelos olhos da fé, Eyes of faith, eu brother. estou vencendo. We are beating this Essa luta battle. vai passar. This battle will pass. Essa batalha vai This acabar. battle will end. Esse gigante vai cair. Giant will fall to the A ground. cabeça vai ser The cortada. head of the giant will be cut off. Tem valente aqui nessa Is noite. there mighty warriors here Tem tonight? valente aqui nessa Is noite. there mighty warriors here tonight? Valentes de Deus. Warriors of God. Segure a sua espada. Hold on to your swords tonight. Nós vamos fazer um ato We're profético going aqui to do nessa a noite. prophetic act here tonight. Você vai dizer comigo com a You're going to espada say with levantada. me with your sword in your hand. Diga assim: Say this. eu não tenho prata. I don't have silver. Diga de novo: eu não tenho I prata. don't have silver. Eu não tenho I ouro. don't have gold. Mas o que eu tenho, But what I have, eu vou usar. I'm gonna use. Eu vou I'm usar. gonna use in Jesus' name. Tem vitória chegando hoje. There is victory arriving tonight. Tem vitória chegando. Não tema som, porque Deus já o caminho aberto. Ora eu declaro sobre a sua vida Declare over your life. força, Strength. força. Strength. Permaneça firme. Endurance. Deus hoje God tonight está colocando na tua mão. is putting in your hand. Deus hoje God tonight está colocando na tua vida is placing in your life uma armadura. an armor. Uma armadura. An armor.
Deus hoje God tonight está colocando na tua mão is putting in your hand habilidade ability para lutar, to fight, habilidade ability to fight, para vencer, to conquer, conforme a palavra de Deus. how the word of God states, Compromisso, with commitment, fidelidade, with faithfulness, honra honor, e glória ao nome do and the Senhor. glory for the love of Levante as suas God. mãos. Lift up your hands. Eu abençoo esta igreja. I bless this church, Lord. Eu abençoo esses I guerreiros bless these warriors, God, que estão lutando that are fighting todos os all dias. day. Eu vou dizer algo para vocês aqui. I'm going to tell you something tonight. Eu vou tentar filtrar I'm going to try to filter o que Deus falou comigo. what God spoke to me. Você sabe por que você ainda está aqui? You know why you're still here? Quem sabe ler, Who knows how to read? literalmente um pingo é uma letra agora. A drop of water, it'll be a word Você for sabe you. por que você está aqui? You know why you're still here? Por causa do propósito de Deus. Because of the purpose of God. Não é porque o que você é Not because of what you are. como ser humano. As a human being, Nós precisamos entender we must isso. understand this. Os valentes de Davi, That the mighty warriors of eles David, sabiam que eles eram they knew habilidosos, that they had abilities and skills, mas eles davam a Deus a but they glória. gave the glory to God. Eles diziam: Senhor, They said, Lord, nós vamos honrar o nosso we're rei, going to honor our King porque nós estamos honrando o because Senhor we are primeiro. honoring you first, God. Sabe por que você ainda está de You know pé? why you're still standing? É porque Deus tem um propósito na sua Because vida. God has a purpose in your life. Jó capítulo 42 Job chapter 42 diz que Deus é says Deus that God is God. e não há outro Deus como There Ele, is no other God that e is que like Him. nenhum dos seus And propósitos, none of His purposes, ou seja, nenhum dos seus none of pensamentos His thoughts pode ser be frustrados. frustrated. Já tentaram tocar em você, They've tried to touch you, didn't they? já tentaram tirar você They daqui, tried to take you away from here, didn't já they? tentaram calar They você. tried to shut your mouth, didn't they? Meu Deus, My God, eu estou pregando I am hoje preaching tonight para valentes. to warriors. Só que agora Only now não é valente de Davi, is that warriors of mas é David, valente do Rei dos but warriors Reis of the King of e do Kings Senhor dos and of Senhores. the Lord of Lords. O reino é maior, The kingdom is bigger. o propósito é The maior, purpose is a greater. obra é The maior. honor is greater. Nós vamos vencer. We will advance in Jesus' name. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. I want to pray with you tonight. Tem uma unção de Deus muito forte aqui There is hoje. anointing of God here that is very Está powerful. descendo sobre esta And casa, it's sobre a coming sua over this house. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente I'm not hoje, going to call you to come forward mas today, porque nós somos guerreiros. but because we are warriors. Meu Deus, que glória de Deus aqui. É ferro amolando ferro. Oh my God, it's iron sharpening iron. É ferro amolando It's ferro. iron sharpening iron here tonight. It's sharpening iron. É palavra com palavra. Word with the word of God. Se o inimigo vai para um lado, One goes to one ele vai way. ter palavra. They're going to have the word. Se ele vem para o meu If they lado, go to the other, ele tem they will palavra. have the word of É God. ferro amolando It's the ferro. word of God. Hallelujah. Levanta a sua mão. Let the heavens be poured out in this place. Hallelujah, Jesus. Nós vamos fazer o seguinte. Continue. Você vai só agradecer agora. You're going to thank God right now. Você vai dizer muito obrigado, Jesus. You're going to thank God tonight, right now. Você vai dizer: eu precisava disso. Oh, you're going to say, Lord, I needed this.
Só agradeça, só Just agradeça. thank God right now. Só agradeça, só Use the agradeça. opportunity to thank of God. Você consegue sentir a presença Can you dele? feel His presence here? Come on! Hallelujah! Venha a nós o teu reino, Senhor. May your kingdom come, Lord. Seja vento do Espírito. The Spirit of God, Vento do Espírito. the Spirit of God, the wind of the Spirit Assopra sobre essa geração. blows over this generation. I believe it, Lord. I believe Assopra sobre essa igreja. Blow over this church, Holy Spirit. Assopra sobre esse povo. Blow it over this people in Jesus' name. Vento do Espírito. Spirit of God, Assopra sobre nós. blow over us, Lord. Hallelujah. Assopra sobre essa nação, Deus. Blow over this nation, God. Assopra.